Boa tarde. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa tarde, gente. Bem-vindas e bem-vindos, né? Vamos dar início à nossa live. Carol Leão já entrou aqui, tô só aguardando receber a solicitação e aí nós iniciamos. Deixa eu ver. Olá, Oi, boa tarde. Tudo bom, amiga? Tudo bem? tudo bom, amiga? Deixa eu ajustar aqui o momento. Vou aumentar aqui também o som. Pronto, acho que Tá agora me ouvindo bem? tô. Deixa eu só ver o enquadramento aqui. Pronto, acho que tá ok. Pera. É porque quando entra a segunda pessoa, aí muda o enquadramento aqui. Pronto, mas acho que tá É, ok. acho que tá ok também. Acho que tá. Então, boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao projeto Nepsis na quarentena e hoje recebemos aqui Carol Leão, né? Professora da UFC, do curso de Psicologia, campus de Sobral, psicanalista, né? Minha amiga pessoal também. É um prazer receber Carol aqui, né? Não só pela competência dela, prioritariamente pela competência, mas também pela amizade, pelo carinho, né? E aí Carol está se disponibilizando a conversar conosco hoje, né? A partir do tema por uma política freudiana da vida, né? Carol, as lives, né? Como eu já te expliquei anteriormente, elas têm duração de 60 minutos, até 60 minutos. Nós não estamos nos prendendo a esse tempo, né? Nós temos construído aqui espaços legais de discussão e que tem se estendido até muitas vezes mais do que esse tempo. Então, você fica à vontade para trazer suas questões e que nós possamos aqui debater. As pessoas fazem comentários, perguntas, eu vou anotando e no final a gente abre para esse debate, se você preferir. Tá ok? Caso a gente venha ultrapassar esses 60 minutos, né, eu vou te avisar. Na verdade, o Instagram ele costuma avisar, né? Porque ele corta o nosso som. Quando ele cortar nosso som é porque o tempo está encerrando. Daí a gente encerra e reinicia, tá bom? Espero que não tenhamos problemas de conexão hoje, mas se tivermos também, caso seja necessário, a gente reinicia a live, tá? Então, Tá bem. agradeço, amigo, agradeço a participação, você ter aceito o convite, né? É um prazer te ter aqui conosco nas atividades do NEPSIS e te passo a palavra. Eu que agradeço, Mona. Eu ainda estou assim um pouco me adaptando, né, a esses dispositivos. O teu som está um pouquinho baixo. Em alguns momentos fica um pouquinho baixo. Eu não sei se o meu som tá ok, se tá dando para ouvir bem. Para mim tá ok. É, Tá, quando eu reposicionei aqui, eu acho que eu tampei um pouco o som. Aí quando eu for falar, eu libero, tá? pronto, pronto.
Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui contigo nesse momento, né? Faz muito tempo que eu tinha esse desejo de trazer uma discussão sobre a vida para a psicanálise, então, um desejo de falar sobre a vida. Esse desejo ele se torna mais intenso com o início, no ano passado, com o início do desgoverno, e quanto mais o desgoverno avança, né, quanto mais notícias ruins e quanto mais essa dimensão da morte vai se configurando como uma dimensão muito real, mais esse meu desejo de falar sobre a vida aparecia, né, dentro do campo da psicanálise. Então, eu acho que tem uma importância fundamental a gente retomar a categoria da vida no discurso analítico, nesse momento atual que a gente está vivendo, né, no momento de pandemia e no governo catastrófico em relação a essa questão da epidemia, né? Bom, mas eu estou aqui falando sobre a vida, falando da vida, né, em 2020, mas a categoria da vida, esse tema da vida, ele não é um tema estranho ao discurso analítico. Tá? Há 100 anos atrás, em 1920, o Freud ele escreveu uma obra chamada Para Além do Princípio do Prazer, que é uma obra que é comumente conhecida pela elaboração do conceito de pulsão de morte, mas a gente poderia dizer que é uma obra fundamentalmente sobre a vida. É uma obra, a principal obra freudiana em que ele vai discutir e debater a categoria de vida. O que é a vida, né? De onde surgiu a vida, qual o objetivo da vida, qual o sentido. Então, ele vai trazer todas essas perguntas há 100 anos atrás, e não por acaso que ele vai trazer essas perguntas em 1920, essas questões em 1920. Vou tentar dar uma contextualização histórica, né, desse momento em que o Freud estava vivendo, após a Primeira Grande Guerra, após a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. O Ernest Jones, ele traz alguns indícios de que esse período de guerra, entre 1914 e 1918, foi um período muito difícil para a família Freud, foi um período muito difícil para o Freud, né? Inclusive tendo o Freud passado por privações de alimentação, não ter o que comer, né? Com dificuldade de produzir, de trabalhar, principalmente no inverno, porque não havia calefação, então ele não conseguia produzir no inverno. Enfim, os filhos dele foram para a guerra, felizmente voltaram da guerra vivos, mas um período que era extremamente difícil, e que logo após sucede, né, em 1918 termina a guerra, mas logo após o que a gente tem é uma pandemia de gripe espanhola. E nesse momento de pandemia da gripe espanhola, em 1920, em janeiro de 1920, o Freud perde a filha mais nova dele, que é a Sofia Freud. E ele perde a Sofia Freud, ela morava em Hamburgo, e ele não teve condições de se despedir da filha dele. Então, ela adquire uma pneumonia, ela contrai uma pneumonia, em 4 dias ela morre. Freud não teve tempo de retornar, de ir a Hamburgo para se despedir da filha dele. Por que eu estou trazendo esses elementos? Porque talvez tenha um ponto aí em comum, né? Tem um ponto em comum nessa história em que o Freud, em 1920, escreve esse livro magistral, que é o Além do Princípio do Prazer, que é a necessidade de falar da vida em um momento em que Freud se encontrava cara a cara com a morte. Tá? Resgatar a temática da vida nesse momento em que a morte se apresentava com tanta força. Né? Então, esse resgate do tema da vida, da questão da vida, ele é um resgate que ele adquire uma dimensão política. E o que eu quero demonstrar e conversar e discutir, as questões que eu quero discutir contigo hoje, com vocês que estão assistindo a live, é o quanto o resgate dessa dimensão da vida, ela tem por consequência, né, uma consequência que é política, né, uma orientação política, tanto para o discurso analítico quanto para a própria clínica psicanalítica.
Para a gente começar falando do que é essa política freudiana da vida, vou retomar aqui dois trechos do Além do Princípio do Prazer, que vocês vão encontrar no capítulo 5 do livro Além do Princípio do Prazer. Eu estou usando essa tradução dos escritos sobre a psicologia do inconsciente. Tá? No capítulo 5, o Freud vai trazer duas ideias que eu quero destrinchar, né, que eu quero discutir, desenvolver com vocês, para a gente pensar o que é que seria uma política freudiana da vida. Primeira frase, a primeira premissa freudiana é que o objetivo de toda a vida é a morte. Parece aquelas frases assim, eu fico me lembrando, aquelas frases de adolescente, né? Para que estudar se o destino é a morte, né? Bom, o objetivo de toda a vida é a morte. Vejam que essa frase, ela tem uma dimensão que é universalizante. Ou seja, é como se fosse uma premissa universalmente válida para todo o organismo vivo. À primeira vista, então, é como se nos dá uma certa impressão de que o Freud está pensando a concepção de vida, a categoria de vida e a categoria de morte numa perspectiva que talvez seja muito biológica, muito naturalizante, né? Há leituras que são feitas nesse sentido, do Além do Princípio do Prazer. E quando ele traz essa frase, então, de que o objetivo de toda a vida é a morte, soa um pouco, à primeira vista, como se fosse uma premissa biológica universalmente válida para todo o organismo vivo. Bom, se aqui se trata de um universal biológico, se a morte está incluída na categoria de vida como um universal biológico, todo organismo vivo vai morrer, né? Logo a gente percebe uma inflexão desse universal. Por quê? Porque Freud ele pensa que se a morte, então, ela está inclusa dentro da categoria de vida, ela é um objetivo da vida, existem condições para que a vida persista no mundo. E essas condições de persistência da vida estão intimamente articuladas, relacionadas à possibilidade que o outro, fundamentalmente aí, quando Freud vai trabalhar, o outro materno, faça um acolhimento da vida, dessa vida que se inicia. Aí pensem esse outro materno como uma função, não como não numa perspectiva naturalizante, mas como uma função. Freud vai dizer, então, que o que é universal, de fato, dentro dessa história da relação com a vida, com a morte, é a fragilidade da vida em relação à morte. Ou seja, é a situação de vulnerabilidade, de fragilidade com que todos nós, todos os seres humanos, são jogados, são lançados no mundo. A gente nasce, então, nesse mundo, no mundo humano, numa posição de desamparo fundamental, que, no fim das contas, quer dizer que é uma posição de disposição, uma posição de exposição à morte. O recém-nascido, então, quando ele nasce, quando ele nasce é um pouco redundante, né? Mas, assim, o recém-nascido, na verdade, ele não deseja viver. A criança pequenininha, a criança logo que ela nasce, ela não deseja viver. Não há um desejo intrínseco em direção à vida que está sendo posto ali naquele momento do nascimento. Na verdade, a ideia que o Freud vai trazer no Além do Princípio do Prazer é que existe uma tendência que é conservadora. Qualquer um que já viu um bebezinho logo que ele nasce, sabe quanto o bebezinho ele se conserva numa posição que é quase uma posição, a posição fetal, né? Que é uma posição de inércia, né? A posição que ele estava dentro da barriga da mãe, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso é que ele precisa ser chamado à vida. É preciso que haja um convite à vida. É preciso que hajam condições para que aquela vida ela
persista. Né? Então, o que existe de universal dentro dessa frase, vou repetir a frase, que o objetivo de toda a vida é a morte. Se a morte ele é universal, comum a todo o organismo vivo, né, isso está muito mais articulado, então, a possibilidade que nós temos de morrer, né, e o quanto essa possibilidade de morrer, ela implica uma vertente que é ética. Né? Ela implica uma vertente que coloca em cena a dimensão do outro, da alteridade, né? Que precisa fazer um acolhimento a essa vida e precisa dar garantias, dar condições para que a vida persista no mundo. Então, essa é a que eu queria relacionada a essa dimensão universalizante do todos vamos morrer, né? Da morte como condição do organismo vivo, para começar a desenvolver, então, uma segunda questão que o Freud vai trazer no Além do Princípio do Prazer, uma segunda premissa, que é, olha, veja como uma coisa se complexifica. O organismo não quer morrer por outras causas que suas próprias leis internas. Uma primeira premissa é que o objetivo de toda a vida é a morte, uma premissa universal que coloca a morte, né, dentro desse plano de uma condição da própria vida. Mas a segunda premissa, eu diria então que é uma premissa singular. O organismo não quer morrer por outras causas que não sejam suas próprias leis internas. A vida, então, dentro dessa premissa singular, né, dentro dessa vertente que o Freud vai trazer, a vida ela é uma forma de fazer um desvio com relação a isso que é esse objetivo último. Freud, então, vai definir a vida como um desvio, como um adiamento. Né? Diante dessa finalidade última de todo organismo, que é a morte, a vida é uma perturbação do objetivo final da morte. Então, entre essas duas pontas, que é o nascimento e a morte, a vida se apresenta para o Freud como um desvio, como uma perturbação, como uma complicação, como um adiamento dessa finalidade última, que seria a finalidade da morte. Com isso, então, a gente pode extrair a ideia de que a vida ela é estresse, ela é tensão, ela é problema, né? Eu costumo dizer isso com muita frequência para os meus alunos, né? Se vocês não querem estresse, não querem tensão, não querem problema, gente, então morram, não é? É isso, a vida ela é estressante, ela é tensa, né? Porque esse estado de pacificação, de zerificação da atenção, né? De zerar a atenção a um nível mais baixo, tão baixo, né, que não existiria mais nenhum tipo de perturbação, esse estado ele é um estado mortífero. Então, essa tensão que é a vida, esse desvio que é a vida, ele não é um desvio qualquer para o Freud. Daí vem a dimensão da singularidade. O problema é que cada um se desvia à sua própria maneira. Não é? Cada um faz esse adiamento com relação à morte à sua própria maneira. Né? Então, se a vida ela é um desvio, ela é uma via, né? Se a vida é uma via, se a vida é um desvio, esse desvio não é o mesmo para todos. É um desvio singular. Daí o Freud trazer essa ideia de uma lei interna, de uma causa interna, né? Que seria uma causa de cada um, diante desse objetivo final, que seria a morte. Então, se nós queremos morrer, né, se o objetivo da vida é a morte, esse objetivo ele vai ser alcançado de maneira diferente por cada ser humano. Eu acho isso muito poético, Mona, muito bonito, essa elaboração freudiana, porque, de alguma maneira, a gente pode pensar que a vida ela é um compromisso com a própria vida. Eu acho que quando a gente está nesse momento assim, de pandemia, né, e a gente já conversou sobre isso um dia, eu e você, essa imprevisibilidade, essa impossibilidade de projetar o futuro,
é uma espécie de curto-circuito dentro dessa própria dimensão da vida, que implica um compromisso com a própria vida. Um compromisso de adiamento dessa finalidade última, desse fim último. Então, é isso, assim. Qual o compromisso da vida? É pensar, poxa, semana que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma live, né? Isso é um adiamento, isso é um compromisso. Eu podia estar morta, não, mas eu vou fazer uma live, né? Então, assim, e esse adiamento, como eu estou dizendo, ele é de cada um. Ele é absolutamente singular. E aí traz uma questão. É que a gente não suporta, ninguém suporta que a nossa vida ela seja abreviada. Né? Há uma dimensão insuportável do abreviamento desse desvio. Se a vida é um adiamento, se a vida é um desvio com relação a esse objetivo último que é a morte, né? Então, o que é a dimensão insuportável disso é que nós não podemos admitir que a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos seja abreviada de forma arbitrária. Né? E aí é muito interessante o Freud trazer essa questão justamente quando a vida da filha dele foi abreviada de uma forma assim completamente sem sentido, por conta da gripe espanhola, diante da gripe espanhola. Essa arbitrariedade no corte da vida que vai fazer questão para o Freud, e uma questão política. Por quê? Porque aí tem um ponto, que é o ponto em que a lei interna, isso que ele está chamando de uma lei interna, de uma causalidade interna, de uma razão interna ao organismo, né, de adiamento desse fim último, que é a morte, é aí que essa lei interna vai se conectar a uma lei humana, a uma lei mais ampla, a lei das relações sociais. Né? A sociedade, então, a civilização, para o Freud, é fundada de uma certa perspectiva, em uma certa maneira, para garantir que a vida ela não seja arbitrariamente abreviada pela vontade de um ou de outro. O preceito fundante da sociedade humana, para o Freud, da civilização, é o preceito do não matarás. É a lei fundadora da sociedade que ele vai desenvolver, que ele vai trazer num livro que é um pouco anterior a esse que eu estou debatendo com vocês, 7 anos anterior, no Totem Tabu. O livro Totem Tabu, um livro de 1913, que é um livro que foi também muito injustiçado, né? Porque se você tomar a leitura do Totem Tabu na literalidade, né, você vai começar a fazer uma série de interpretações selvagens em nome da psicanálise, e eu não acho que é por aí, né? Mas é um livro em que o Freud ele vai desenvolver o que seria hoje, o que a gente debate hoje com a Judith Butler, com a Agamben, com o Mbembe, por exemplo, que são os modos de governabilidade. O Freud ele vai trazer uma discussão sobre os modos de governabilidade no Totem Tabu, que é uma discussão relacionada à passagem entre uma governabilidade, um tipo de governabilidade que não chega a ser um governo, que é a soberania, ou seja, que é um poder sem lei, né? Que é o lugar do pai, que ele chama de pai totêmico, da exceção à lei, ou seja, o pai totêmico para o Freud é a figura da arbitrariedade, é a figura que representa o poder de matar e o poder de gozar de qualquer uma das pessoas dentro daquele contexto relacional, né? Então, o que o Freud vai demonstrar é a passagem desse modo de governo, que é um modo de governo soberano, fundado no pai totêmico, para um outro modo de governo em que ninguém teria o poder de matar, né? Que ele vai chamar da fratria, ou do nascimento da civilização. Então,
É nessa perspectiva que essa ordem do não matarás, né, ela vai ser regulada em termos de leis, leis de regulação da civilização, da própria civilização. Então, vocês estão vendo que o que o Freud ele vai pensar nessa passagem, do mito do assassinato do pai da horda, que é tão polêmico dentro da psicanálise, eu posso dizer assim. O que ele vai pensar é, no fundo, uma articulação entre o eixo da vida e o eixo da lei. É essa articulação, é esse enlace entre o eixo da vida e o eixo da lei, numa forma de governo que permita que cada vida humana siga o seu curso. Ou seja, numa forma de governo que vete, que seja capaz de vetar o poder arbitrário de retirar a vida, de retirada da vida. É isso que é a civilização. É assim que o Freud pensa a civilização, a fratria. Com o surgimento da fratria, com o surgimento dessa irmandade, a articulação entre o eixo da vida e o eixo da lei é tal, que ninguém mais pode tirar a vida de ninguém. Isso está vetado. Mas aí isso gera uma série de outras complicações, porque ao mesmo tempo em que se produz uma irmandade, uma interioridade, se produz também uma exterioridade da fratria, ou seja, se produz uma zona em que a vida não está regulada pela lei. Então, ao mesmo tempo que a gente produz a civilização dos irmãos, dos iguais, daqueles que não são semelhantes e estão protegidos pela lei, há também o lugar do outro, do estranho, do não semelhante, que não vai ser protegido, por essa ordenação jurídica, que é a própria civilização. Estou indo muito rápido ou está tranquilo? Tá de boa, super de boa. Bom, e aí o que é interessante, por que eu estou falando isso? Porque o Freud ele não pensa numa relação de ruptura entre o que seria da ordem de um poder sem lei, que está relacionado a essa figura do pai totêmico, que eu estou tentando interpretar e trabalhar pela via da soberania com esses autores, com a Gamba e com a Judith Butler, não há uma descontinuidade entre esse poder soberano, esse poder sem lei e o surgimento da civilização. Freud ele vai falar de permanência. Há uma permanência, isso ele vai trabalhar nos rituais totêmicos. O que é que seria o totem, senão o símbolo da permanência de que em algum momento da nossa história houve um poder não regulado pela lei. De que em algum momento da nossa história, as dimensões da vida e da lei não estavam articuladas. O Mbembe vai chamar isso de lado obscuro, lado lunar das democracias. As democracias fundamentadas nesse princípio de regulação entre o eixo da vida e o eixo da lei, elas guardam no seu seio, na sua forma de governo, na sua governamentalidade, uma certa herança da soberania. Uma herança da soberania que vai aparecer em momentos de crise, momentos de guerra, que significa o quê? Que significa o retorno de um poder arbitrário. Então, quando o Bolsonaro ele vai dizer, por exemplo, a Constituição sou eu, a Constituição sou eu, a lei sou eu, isso é muito representativo do quanto no seio das próprias democracias esse poder de matar, ele está lá só esperando uma oportunidade de vir à tona. E aí, esse ponto eu acho que é um ponto bem interessante para a gente definir o que é que seria uma política freudiana da vida, dentro dessas formas de governo que o Freud está trazendo, e que a gente está debatendo aqui hoje.
A política freudiana da vida, então, nessa perspectiva, seria um repúdio completo a toda e qualquer forma de naturalização da morte. Seja pela via de um governo familiar, seja pela via, né, de um governo estatal, né, seja por qualquer via, um governo autoritário, um governo totalitário, qualquer via de governo que a gente possa pensar, que a gente possa imaginar, Freud, ele produz, eu acho que esse ponto é interessante com relação a essas duas premissas, ele indica, né, que em qualquer dessas situações, para todo e qualquer ser humano, a abreviação da vida, a naturalização da morte, ela é absolutamente inaceitável. Então, isso nos faz pensar, por exemplo, nos números da pandemia, né, que indicam a naturalização da morte, ou no discurso que diz que as pessoas idosas elas vão morrer de qualquer forma, como a gente tem escutado, né? Mais uma vez, a naturalização da morte. Retomar o Freud nessa perspectiva nos dá ferramentas para se opor a isso aí, né? E aí implica uma posição política da psicanálise diante da situação em que a gente está vivendo, diante dessa situação, desse retorno de um discurso de naturalização da morte, que no fim das contas é um discurso que reativa essa ideia que eu estava falando da soberania e do poder de matar, né? Do poder do Estado de matar. Então, é um ponto importante que eu vou deixar para a gente discutir depois. Só para finalizar a minha fala e a gente abrir um pouco mais para as questões, para as perguntas. Então, eu fiz esse desenvolvimento do que é que seria a política freudiana da vida com relação a um repúdio à naturalização da morte, para que a gente possa pensar as implicações clínicas disso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse terceiro ponto, nas implicações clínicas, que estão centradas numa pergunta, do a que serve a nossa prática, né? Que eu acho que é uma pergunta importante da gente trazer nesse contexto. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em torno dessa pergunta, do a que serve a nossa prática, é que essa política freudiana da vida, que é uma política de repúdio à naturalização da morte, ela não pode se confundir com uma biopolítica, tá? Ela não é da mesma ordem da biopolítica. E eu estou tomando aqui a biopolítica no sentido Foucaultiano, no que o Foucault vai trabalhar principalmente no último capítulo de um livro chamado Em Defesa da Sociedade, né, que foi o capítulo que eu pude reler recentemente para trazer esse debate, muito instigada por esse debate. A biopolítica ela vai ter relação com uma certa cooptação da força vital das populações em direção à produtividade. A gente pode definir a biopolítica em relação a isso. É uma forma de agenciamento entre a lei e a vida, né, para utilizar essa articulação que eu estava trabalhando com vocês agora há pouco. Então, é uma forma de agenciar esses dois campos, o campo da lei e o campo da vida, de tal maneira a cooptar a força vital das populações na maximização da produtividade, para aumentar a produtividade, né? No campo das populações, então, a biopolítica ela vai ter muita relação, é importante falar isso, né, com os estudos estatísticos e epidemiológicos, que nascem justamente da produção, da construção das cidades a partir das grandes epidemias, né? O Foucault ele vai fazer uma gênese, uma genealogia do nascimento da biopolítica, da relação aí com essas ondas epidemiológicas que vão ter muita relação com o nascimento da medicina social, né? Então, por um lado tem isso, tem o controle das populações, mas, por outro lado, também tem uma incidência subjetivante que vai estar relacionada a como cada um de nós vai
regular, né, nessa perspectiva, vai se atentar para a regulação da nossa vida, que é isso que o Foucault chamou de disciplina. A biopolítica, ela está para os povos, para o controle dos povos, como a disciplina está para esse campo da micropolítica, né, de como cada um vai se regular, né, no sentido da maximização da sua força e da sua potência vital, né, em prol da produtividade, no caso da produtividade neoliberal. E eu estou falando sobre isso porque, para a gente pensar, e eu acho que é uma pergunta que é válida não só para os psicanalistas, mas para os terapeutas e psicólogos de uma maneira geral, é de que maneira a nossa prática, ela flerta, em alguma medida, ou ela pode flertar em alguma medida, não com uma política freudiana da vida, mas com uma biopolítica. Então, assim, que a gente tem, me preocupa muito, por exemplo, no campo das análises, dessa questão das análises online, né, das terapias online, desse debate que está tendo, que eu acho um debate importante, porque, como Freud vai dizer, o inconsciente quer mais se dizer, né, não importam os caminhos, não importam as formas, né? A gente continua sonhando, a gente continua produzindo em tempos de pandemia, o inconsciente quer se dizer. E essas novas tecnologias, elas são uma nova via, né, de viabilização das análises, né, de tornar as análises possíveis. Se por um lado tem esse lado que é positivo, por outro, tem um problema muito sério de se pensar as análises online, as terapias online, como sendo alguma coisa que é universalizável, ou seja, como sendo alguma coisa que é válido para todo e qualquer ser humano, né, que, enfim, que eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que pensar em como trazer essa discussão para o campo da singularidade, e não para o campo da universalidade, né? Eu sei que é difícil fazer isso quando a gente está tentando viabilizar as análises online. A gente acaba produzindo regras, produzindo receitas de bolo, de como fazer análise, de como fazer terapia e tudo mais, né? E, no entanto, há essa contrapartida, porque quando a gente produz receita de bolo, né, a gente entra no campo, a gente sem querer, né, querendo ou não, entra no campo da biopolítica. Entra no campo da regulação das populações, né? Sem discutir, por exemplo, um problema que é fundamental aí, que é o problema do acesso, né? Então, se fala muito de análise online, mas se deixa de discutir uma questão anterior, que é o acesso às tecnologias, por exemplo, né? E, nessa perspectiva, a psicanálise e a psicologia, elas acabam entrando numa dimensão que é historicamente uma dimensão que se repete na história da psicologia e na história da psicanálise, que é a dimensão da normatização, da adaptação, né? E eu acho que a gente precisa fazer frente a isso. Eu acho que a gente precisa levantar essa questão sobre a que serve a nossa prática, né, para não cair numa nova perspectiva, numa perspectiva reeditada de normatização, de cooptação das forças vitais via smartphone. A gente brinca, eu e meu marido, são roubos de alma. A gente está roubando nossa alma. O smartphone roubando nossa alma em prol de uma produtividade, de uma maximização da produtividade, né? E aí, entra num ponto que é o último ponto mesmo para a gente conversar e abrir o debate, é que essa dimensão biopolítica, ao não problematizar o acesso, né, coloca uma série de vidas à margem desse limiar, dessa fronteira tecnológica, não é? Que é um fenômeno de segregação digital. Quando a gente fala de análise online, de terapia online, a gente precisa também discutir politicamente isso num contexto que a gente está vivendo de muita segregação digital, né? E de como isso aparece atualizando uma dimensão
e aí vamos colocar um outro termo aqui no nosso debate político, a gente falou da biopolítica, atualizando a dimensão da necropolítica, das vidas que não são enquadradas, das vidas que não são cooptadas pelo smartphone, das vidas que não têm acesso à internet, que não produzem, que não têm cadastro único, que não conseguem baixar o aplicativo da Caixa Econômica para receber, né, o benefício, o auxílio emergencial, dos alunos que não conseguem assistir aula porque não têm acesso à internet, dos professores que estão enlouquecendo para conseguir aprender a usar essas plataformas para produzir cada vez mais, e vejam esse imperativo da urgência e da produtividade, né, como isso aparece aí. Então, numa reatualização da necropolítica, né, dessas vidas que não importam, que não são contadas, que não são enquadradas, dentro dessa dimensão aí da segregação digital. Então, se a gente não pensa essas questões dentro, né, no discurso analítico, na psicanálise, se a gente não tem a oportunidade de debater essas questões, Mona, e aí eu acho que eu vou deixar com essa pergunta, se a gente não tem essa oportunidade de debater essas questões, né, eu acho que a gente perde alguma coisa na própria escuta clínica, não é? Porque a dimensão do acesso, ela é uma dimensão que ela tem que estar articulada à dimensão da escuta também. Ou seja, a pergunta, então, é o que é que nós conseguimos escutar nas análises online? Né? Tendo como eixo essa política freudiana da vida, essa política de repúdio à morte natural, à naturalização da morte, de repúdio a essas vidas que estão sendo abreviadas de forma arbitrária, o que é que nós conseguimos escutar e o que é que nós não conseguimos escutar nessas plataformas, né, nessas análises online, nessas lives que a gente está fazendo agora, enfim. Vou deixar essa questão para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Obrigada, Carol, pela fala, né? Uma exposição que levanta para a gente. Está me escutando? Me escuta bem? Estou. Escuto. É uma exposição que levanta para a gente aqui uma série de questões que tem nos atravessado, né? E que, assim, não dá para a gente dizer que são questões próprias à pandemia, né? Mas são questões que vêm nos atravessando há algum tempo e que se intensificam diante desse momento de pandemia, né? E que se vêm intensificadas nesse momento de pandemia. Né? Acho muito produtivo a sua proposta nesse momento de nos convidar a pensar a vida, né? Que a gente acorda ouvindo falar de morte e dorme ouvindo falar de morte, né? E aí você vem aqui nos convidar a pensar a vida, né? E a pensar uma implicação política diante dessa vida, né? Que vidas são essas, né? Porque muitas vezes me parece, assim, eu falando a partir de um referente pessoal, né? Me parece que a gente, diante dessa pandemia, a gente entra num momento de que a importância primeira, né? Manter-se vivo no sentido fisiológico, né? Sem que a gente possa sequer entender quais são os sentidos da vida, né? Quais os sentidos da vida? Estamos, né, todas e todos, né, que podem, claro, trancados dentro de casa, né, dentro dos nossos próprios espaços, né, em prol da manutenção da vida fisiológica, né? Estamos, nós aqui em Fortaleza, estamos há aproximadamente quase 60 dias já nessa, né? Acho que 50 e poucos dias, quase 60 dias nesse quadro de confinamento, com uma indefinição de quando é que isso vai se acabar, né? E parece que nós vamos progressivamente nos adaptando a essa normalidade, essa suposta normalidade, né? A esse novo normal, sem pensar, né? O que é a vida para agora e para depois, né? Como nos implicamos nessa vida? Parece que as nossas dimensões cada vez mais se adaptam a uma migração para os espaços mediados pelas tecnologias, como você vem falar aí, do atendimento online, né, das aulas online, etc. Só que a gente dificilmente tem esse tempo, até na lógica de produtividade, dificilmente a gente tem esse tempo de parar para pensar, que processos são esses que estão migrando
para os espaços mediados, né? Será que são os mesmos processos, né? E aí acho que quando você encerra perguntando o que é que nós conseguimos escutar nas análises online, né? Nesses espaços online, para além da análise, né? O que é que nós conseguimos escutar nessas interações aponta muito para isso, né? O que é que tá passando por aí, né? O que é que está nos passando? O que é que está sendo silenciado aí? Né? Que tipo de relações, que política é essa, né? Que está silenciando determinadas e muitas realidades, muitas vozes, muitas existências, né? Ou a partir de agora, né? Que vidas são possíveis se falar nessa mediação tecnológica e nesse novo contexto, né? Tem me interessado muito a discussão sobre a interface, né, entre a biopolítica e a vigilância, e aí a gente tem falado de uma biovigilância para pensar normatividades, regularidades, né, modos de vida e até, né, o que é que passa a ser legitimado e normatizado, né, normalizado, naturalizado, né, no momento em que a nossa vida ela se depara com a morte iminente diante de um quadro desse de pandemia que nós temos assistido aqui na nossa realidade no Ceará, diariamente já na faixa de 50 mortes por dia, né? E as mortes se aproximando e etc, né? Então, o que é que se torna naturalizado, né? Porque a gente vê aí uma certa naturalização da dor, né? Uma certa naturalização das práticas de vigilância, da biopolítica, da necropolítica, né? E aí você nos chama a pensar, parar para pensar, peraí, não vamos deixar as coisas simplesmente irem, vamos parar e nos perguntar, resgatar a vida, né? E nos perguntar que vida é essa, né? Ou que vidas possíveis são essas, né? Então, acho que isso é muito importante de ser retomado nesse momento, né? Enfim, nós temos algumas perguntas aqui, algumas questões, né? Uma primeira questão é da Raquel, né? Obrigada aí pela presença, Raquel, um beijo, né? Aguardando aqui você conosco na nossa live. A Raquel pergunta, mas o próprio desvio da vida, ele quando se apresenta a vida como um desvio, né? A partir do Freud. E aí a Raquel te pergunta, mas o próprio desvio da vida, ele não é também um caminho para a morte, ao invés de um adiamento? Oi, Raquel. É um caminho para a morte, porque o que é a questão é que a gente não pode evitar esse fim, né? Eu acho que tem uma coisa, Raquel, aí, de assumir, né? De assumir o caráter mortal de cada ser humano, no sentido de que é justamente porque a gente assume esse caráter mortal que a gente pode se endereçar, né? A gente pode fazer esse apelo, esse endereçamento ao outro, né? Que acolhe a fragilidade da vida. Eu acho que tem um ponto aí que é importante, que é uma dimensão ética muito forte que o Freud vai trazer nessa concepção de desvio, né? O que é que me coloca numa relação, por exemplo, de solidariedade com o outro, se não a própria fragilidade desse outro em relação também à morte? Porque essa é uma fragilidade comum. Judith Butler vai chamar isso de condição precária. Se o Freud vai falar de desamparo, a Judith Butler vai falar de condição precária. É o reconhecimento dessa condição de fragilidade, né? Do fato de que todos nós somos mortais. É preciso que haja esse reconhecimento dessa condição para que eu possa me solidarizar, por exemplo, com a pessoa da periferia, né, que não tem acesso à água, que não tem acesso a sabão, que não tem acesso ao sistema de esgoto e que está numa situação de maior fragilidade do que eu que estou em casa. Então, vejam só, se a nossa vulnerabilidade, a nossa exposição à morte é o que existe de comum, né? Essa posição de desamparo, né, da vida em relação à morte, é o que existe de comum em cada ser humano, a distribuição do desamparo não é a mesma.
não é? A distribuição da precariedade ela é desigual. Alguns são mais desamparados do que outros. Alguns são mais precários, estão em condições de maior precariedade do que outros. Né? Então é isso. A vida ela é esse adiamento com relação à morte, mas é um adiamento que não é feito da mesma maneira por todos os seres humanos, porque as condições elas não são iguais. Né? E aí é engraçado que a Judith Butler vai trazer sobre isso, porque eu acho que tem a ver com esses silenciamentos que a Mona estava colocando agora há pouco, é que é justo essas pessoas mais fragilizadas, né, é justo em relação a elas que o Estado deveria vir, né, nesse sentido de regulação, numa lei reguladora da própria vida, numa lei que protegesse a vida, que impedisse a morte. Então, se faz um apelo ao Estado em relação a isso, mas se tem um problema aí, porque o Estado é o que mata. Né? Então, é uma espécie de paradoxo. Veja o que eu estava falando, esse lado obscuro da democracia, marcado pelo poder de matar. Essas vidas precárias fazem um apelo ao Estado, mas o Estado é justamente o que mata. Então, tem um ponto aí, né, que a gente precisa pensar. Então, Carol, além da Raquel, a Michele. Oi, Michele. A Michele, ela comenta, né? Quando você estava falando da questão do poder do Estado de matar, da questão do totem, né? O totem como símbolo da permanência na nossa história, de um momento em que a vida ela não era regulamentada pela lei, né? Nesse momento, a Michele colocou o seguinte comentário, né? Assim como retirar condições em que a vida passa a ser vivida, além da sua manutenção estritamente fisiológica. É uma coisa para se pensar, né? Porque o que é que está em jogo na redução da vida ao seu estatuto biológico? O que é que se quer quando se reduz a vida, quando se reduz né, essa dimensão tão ampla que a gente está debatendo e tão complexa, que é a perturbação e a tensão da vida, a simples processos fisiológicos? Porque, veja, esse discurso ele é um discurso corrente hoje, nessa época de pandemia. Qual é o discurso corrente? Por exemplo, o discurso dos grupos de risco tendem a fazer esse tipo de redução. Não sei se vocês já repararam. Diabéticos, pessoas diabéticas, ou seja, como se a diabetes fosse uma condição fisiológica, uma condição puramente biológica, né, que exporia esses grupos à morte. Tudo bem, é um grupo de risco? Mas se torna um grupo de risco muito mais ampliado se não se dá condições para que a diabetes seja tratada, não é isso? A asma, a mesma coisa. É um grupo de risco? Mas a gente pode pensar também que a asma vai ter relação, o aumento de incidência de asma vai ter relação com as questões políticas relacionadas à ecologia e à poluição, por exemplo. Né? Que são dimensões que são humanas. Então, vejam, quando Freud se coloca contra a naturalização da morte, contra a ideia de morte natural, a gente também precisa se contrapor contra a ideia também de vida natural, de vida biológica. Não tem nada de natural nessa história. É tudo humano, é tudo da ordem da política. Né? Nada de natural. Vamos desnaturalizar esses tipos de discurso, porque quando a gente naturaliza, a gente ainda corre o risco de dizer que as coisas são assim porque elas são assim. É isso que é o discurso da biologia. É para isso que ele serve. Né? Para que a gente não produza a crítica, para que a gente não produza o deslocamento. Né? Em continuidade, né, J. Camargo comenta que o offline é a nova morte. Né? Nesse contexto, o offline ele se configura como a nova morte. Depois dele, tem um comentário do Paulo, né, sobre os invisíveis digitais, né, quando você lança a pergunta, o que conseguimos escutar nas análises online, né? E aí o Paulo nos fala sobre os invisíveis digitais. Temos outra pergunta, né? A IOEO, né?
não sei se eu estou pronunciando certo, mas é o que está aí no perfil, né? Te pergunta, Carol, junto à arbitrariedade da morte, também temos presenciado a impossibilidade dos rituais fúnebres em contexto de Covid. Você poderia comentar sobre a possibilidade de luto agora? É uma questão que eu tenho também tenho pensado muito sobre isso, muito, porque veja, o que é de uma ordem tão humana, né? É a possibilidade, a nossa tentativa de simbolizar isso que é da ordem do não simbolizado. Quando Freud vai trazer as questões sobre a vida e as questões sobre a morte, são as grandes questões humanas que a gente tenta dar palavra. Os processos de luto têm a ver com isso, com a possibilidade da gente fazer um trabalho psíquico da palavra para aquilo que não tem palavra. Não tem palavra, não tem como a gente elaborar. Então a gente faz uma elaboração coletiva disso. O luto ele também tem essa dimensão. O luto ele não é um processo individual, né, nesse sentido. Ele é um processo que faz com que os afetos, digamos assim, né, com esses afetos relacionados à perda, que esses afetos eles sejam canalizados e trabalhados numa perspectiva civilizatória, numa perspectiva da coletividade. Com isso eu quero dizer que quando não há possibilidade de luto, perde-se algo com relação à humanidade, com relação à civilização. Né? Quando não há possibilidade de chorar por esses mortos, né? de produzir redes de afeto, com relação a essas vidas, que a gente possa sentir essas vidas, a perda dessas vidas, né? Essas vidas que se perdem como algo que nos causa uma perda. Quando não há esse processo, a gente perde também em humanidade. Ou seja, é como se a gente perdesse algo de nós mesmos, né? Com relação a essas mortes. A ideia de cova comum, de cova rasa, né? Que está aparecendo com muita força agora recentemente na mídia, vai muito nesse sentido de desumanização. Não sei se vocês concordam comigo, porque uma cova rasa é uma cova que não produz a diferença entre os mortos. Uma cova rasa é uma cova que, de alguma forma, destrói, mata por uma segunda vez, porque mata simbolicamente. Não é só a morte física que está em jogo, gente. Não é só isso, não é só a morte física. É também a morte simbólica. É você não ter uma lápide para chorar. Né? Você não saber onde é que seu morto está enterrado. Né? Você não ter a possibilidade de reunir a família e chorar aquela morte. Então, é muito desesperador. Essa situação ela ainda é mais desesperadora. Cova estatística, a Milo está falando aqui, exatamente. Cova estatística, são números. Essa situação ela é ainda mais desesperadora quando você tem esse número massivo de mortes, né, numa população cujas vidas nunca foram consideradas exatamente como vidas humanas. Eu fiquei muito impressionada outro dia quando eu vi um vídeo de uma pessoa, de uma mulher, sendo muito agressiva e violenta com o médico, tirando a máscara por conta do diagnóstico de Covid. Né? O médico tinha dado o diagnóstico de Covid para o familiar dessa mulher e ela ficou muito revoltada. Isso foi em Manaus e ela queria tirar a máscara do médico, ela não aceitava esse resultado de Covid. Então, assim, é desesperador. É desesperador quando você tem uma situação, né, no campo da periferia, em que essas vidas elas nunca foram consideradas vidas dignas de serem vivíveis, né, quando você retira a última possibilidade de dar uma dimensão digna e simbólica a essas vidas, que é a possibilidade de chorar o morto, de fazer o velório, de chorar o morto. Então, vejam como a coisa é difícil, é forte. Sim. E acho que o que você coloca aí também, Carol, traz um pouco, na verdade um pouco não, né? Traz um bocado dessa dimensão das desigualdades, né? Que nós vivenciamos nesse país, de algumas vidas que são matáveis, né?
E aí, se uma questão que eu estava observando nos noticiários, né, recentemente, que eu tenho assistido pouquíssimo, mas eu lembro que no início